E para você que ficou até o final dessa aula, especial para você que vai fazer o exame 42 e gabaritar previdenciário, mesmo que você venha usar técnicas de chute, tem horas que seu cérebro está cansado, tem horas que você não aguenta mais, a prova já é cansativa, cai todas as matérias que você assistiu na faculdade. A faculdade são 5 anos, 4.800 horas, vai cobrar tudo de uma vez. É lógico que você vai entrar em parafuso, mas o meu papel aqui é deixar isso tudo mais fácil para você. E esse aqui, se você chegou até aqui, vale a pena você olhar só isso. E se você pegou as matérias no início e não gostou, você fala depois para o pessoal adiantar o vídeo. E direto essa aqui, que essa aqui é a mais importante de todos. Eu comecei da menos importante para mais importante. Então essa aqui você não pode perder. Benefícios previdenciários. Essa aqui você pode me cobrar se não cair uma dessa na sua prova. Vai cair só 2 questões, projeto mais 2. Só que a probabilidade de cair uma questão de benefício da Previdência é muito alta. Mesmo que ele pergunte outra coisa, ele vai perguntar como o benefício X é do segurado Y. Ele vai misturar as matérias e a chance de cair é porque... Por que, Alexandre, você está falando que é certeza que essa aqui vai cair? Cara, isso aqui é o coração do direito previdenciário. Essa matéria é o motivo dela existir. Por quê? Porque para você ter um benefício, você precisa saber os benefícios, você precisa saber como é que funcionam os benefícios, quem merece os benefícios. Então, quem merece os benefícios é nos segurados e dependentes, então a probabilidade de ele mesclar esses dois é muito alta, por isso que ela vai aparecer, nem que seja mesclada, mas eu acho que ela vai aparecer. Então, benefícios. Eu trouxe aqui para vocês uma rápida classificação. Se vocês quiserem esse material, depois vocês me avisam. É só um material de tópicos aí que eu mando para vocês no direct. Pode me mandar aí no comentário do YouTube que eu também mando no seu e-mail, tá bom? Mas benefícios previdenciários, eles são classificados com 2 tipos. Eu vou até colocar aqui, vou abrir uma folha em branco aqui rapidinho, só para você poder compreender. Ó, eles são classificados em benefícios programáveis, e não programáveis. Alexandre, eu nunca vi isso aí que você está falando. Esse negócio de programável e não programável, eu estou fazendo para você entender. Isso aqui é uma classificação doutrinária. Se tu for procurar isso aqui na lei, tu não vai achar mesmo não, porque não tá em lugar nenhum. Você pode dar um Ctrl F lá no site do Planalto colocando programáveis. Por que você está me ensinando isso, Alexandre? Porque isso aqui é muito mais fácil para você entender. Os programáveis são aqueles que você se programa para se aposentar. Aquele, quando eu ficar velhinho eu vou me aposentar. Eu vou trabalhar 35 anos de contribuição para eu ter a regra X. Eu vou trabalhar 25 anos de atividade periculosa para ter a regra Y. Você está se programando. Então esses benefícios são programáveis. Os benefícios não programáveis são os benefícios que ninguém se programa para ficar doente. Ninguém se programa para morrer, pensão por morte. Ninguém se programa para ficar inválido, aposentadoria por invalidez. Então, se você souber pelo menos o que é benefício programável e não programável, já te ajuda bastante a raciocinar. E se você quiser aprofundar essa doutrina, eu te recomendo do Frederico Amado e do Teodoro Vicente Agostinho. Todos eles são muito bons previdenciaristas, mas não vai ler doutrina para fazer a prova do OAB, bicho, não tem tempo. Então você vai acompanhar aqui comigo. Ó, as aposentadorias, ó, por idade, vou pintar aqui, ó, por idade, tempo de contribuição especial, elas são aposentadorias, benefícios programáveis. Então, o homem se programa quando tiver 65, a mulher com 62, lembrando que essa 60 aqui é diferente para os rurais. A de tempo de contribuição foi extinta depois da reforma, exceto o direito adquirido e quem tem direito às regras de transição. Então, a aposentadoria, você tem que bater determinados critérios de idade, tempo mínimo de contribuição. Geralmente, vai vir lá na prova carência mínima de 180 meses ou de 15 anos. Então, além dessas idades aqui, 65 para o homem, 62 para a mulher, você vai ter que ter esses outros requisitos aqui, certo? E a aposentadoria, vou até pintar de outra cor aqui, vou pintar de rosa. Aposentadoria por incapacidade permanente.
Isso foi uma mudança que pode ou não cair na sua prova, mas de nomenclatura. Eu não sei se você sabe, mas a aposentadoria que está na boca do povo, aposentadoria por invalidez, não existe mais esse nome. Ela agora se chama benefício por incapacidade permanente. Só que virou um nome muito técnico, um nome muito grande. As pessoas continuam chamando de aposentadoria por invalidez. E eu, assim, quando eu trabalhava em escritório de advocacia, eu falava com as pessoas: você tem direito à aposentadoria por invalidez. Eu falo porque fica mais simples o cliente entender. Agora, lá na hora da prova, você sabe que quando ele estiver falando de incapacidade permanente, ele está falando da aposentadoria por invalidez. Então, a invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, os benefícios, eles são não programáveis, igual eu lhe falei, a pensão por morte e o salário maternidade. Eu até coloco um asterístico aqui, tá, no salário maternidade, porque assim, salário maternidade é um risco que não dá para falar que ele é não programável. Às vezes as pessoas engravidam, né, não programou, mas isso não tem nada a ver, porque a mulher vai gestar por 9 meses e ela sabe que aquele risco acontece. Só que ela vai ser coberta, o salário maternidade, se ela contribuir para a Previdência, certo? Então, aposentadoria por invalidez, eu te chamo a atenção para o seguinte: a incapacidade permanente. Ela tem dois tipos, o tipo comum e o tipo acidentário. Isso aqui é tão importante que você pode cair isso aqui na disciplina de processo civil e de previdenciário. Talvez pode cair também em direito do trabalho, porque a aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade permanente, ela é de natureza comum quando ela não tem ligação com o trabalho. Se você sofreu um acidente de trabalho, ela vai ser outro tipo de aposentadoria. Até o nome dela vai ser aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho, ou acidentária. Porque até a competência é outra. Se você abrir lá a Constituição, nos artigos lá 103 a 109, você vai ver você vai ver as competências do Supremo, do STJ, da Justiça Federal e tudo mais. Você vai ver que lá vai falar que a Justiça Federal é responsável por as causas, né, da União, das suas autarquias. Como o INSS é uma autarquia, geralmente vai para a Justiça Federal. Só que nos casos ele coloca lá, salvo acidentes de trabalho, falência e aqueles da Justiça Eleitoral, Justiça Trabalhista, que são justiças especializadas. Então, a Justiça Estadual vai ser competente para acidentes de trabalho, ação previdenciária. Você vai entrar com o INSS, que é uma autarquia, mas não vai ser na Justiça Federal, vai ser na Justiça Estadual. Então, para fins de competência, fazendo uma mescla aqui com a matéria de processo civil, você tem que ficar muito atento ao comando da questão quando ele falar de aposentadoria por invalidez. Se for de trabalho, é na Justiça Comum. Se for comum, é na Justiça Federal. Então, qual é o exemplo de comum? Você atropelado, ficou inválido. Comum, não tem ligação nenhuma com o trabalho. Qual é a ligação com o trabalho? Se você estiver mexendo numa máquina, morre. Cai de uma altura porque estava exercendo um trabalho aquele de telefônica, de trocar fios e cabos de internet, morreu, acidente de trabalho. Outro exemplo clássico, isso aqui é a probabilidade gigantesca de cair na tua prova. Mais um exemplo aqui de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho é o de trajeto, ou seja, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Se você estiver indo de casa para o trabalho, ele vai contar uma historinha para você. João foi trabalhar e sofreu um acidente. Ele estava indo para o trabalho. É acidente de trabalho. Invalidez por acidente de trabalho. Aí, João estava indo no trabalho, mas antes de ir para o trabalho, ele foi para a padaria. Aí, ele saindo da padaria, ele esqueceu para pegar um negócio em casa e morreu. Não é acidente de trabalho. É um acidente comum. E isso aí é campeão de cair nas provas. Eles geralmente colocam essa historinha. E aí você vai ver o nexo. Se ele foi de casa para o trabalho, do casa para o trabalho, do trabalho para casa, ele é aposentadoria por invalidez acidentária. Agora, a comum é quando você descaracteriza isso. Ele parou para ir na farmácia, descaracterizou o trabalho. Aí, o trajeto, você vai falar assim, Alexandre, eu estou ligado que a reforma trabalhista,
que é a lei de 2017, ela não tem mais o in itinere, que é aquele que você é o acidente de trajeto. Não é mais considerado hora extra, nem nada disso. Para trabalhista não é mesmo considerado, mas para fins previdenciários continua sendo acidente de trabalho. Então você tem que ficar muito ligado nisso, porque eles perguntam muitas vezes. E por que eles perguntam muitas vezes? Porque as pessoas continuam caindo. Assim, quando as pessoas não caem mais, eles vão parar de perguntar. Eles vão continuar perguntando porque tem muito a ver com a matéria de direito do trabalho isso aqui também. Então, essa interdisciplinariedade que eu conversei com vocês. Então, pensa nisso aqui que eu escrevi, programáveis, não programáveis. Aí você vai saber se a pessoa se programa ou não e o detalhamento delas aqui. Essa aí de acidente de trajeto, olha, uma probabilidade gigantesca. Depois tu me cobra lá para ver se caiu alguma coisa disso aqui, pelo menos uma historinha parecida. A especial, ela é bem complexa, tá, gente? Até pro especialista em direito previdenciário que trabalha com isso, ela é muito técnica. Então, assim, se a pessoa falar assim, ele trabalhava ali com negócio nuclear e não recebia adicional de insalubridade. Aí tem uma dupla imputação nessa questão. Primeiro, que é uma questão de direito trabalhista, que ele tem direito ao adicional, e se ele não estiver recebendo, você vai marcar a opção que ele tem direito, e se for previdenciário, ele tem direito à aposentadoria especial, aquela que ele aposenta mais cedo, certo? Então, por atividade especial. O auxílio-doença também é muito comum de ter no dia a dia do trabalho e nas provas, mas se eu puder fazer uma aposta para você, eu vou pintar até de roxo aqui, ó. Auxílio acidente. Esse benefício não é a mesma coisa do auxílio doença e ele é tão diferente. Uma vez eu já fui no gerente do INSS, o cara me disse que auxílio acidente não existe, cara. O cara passou num concurso da Previdência Social, trabalha para a Previdência Social, chefe dele, lá na lei de benefícios, tem todos os benefícios, incluindo o auxílio acidente, se eu não me engano é no 83 ou 47, algum desses aí lá da lei de benefícios, e aí o cara me falou que não existe auxílio acidente, cara. E aí, por causa disso, e ele não é muito, as pessoas confundem auxílio doença com auxílio acidente e acham que é a mesma coisa. Sabendo disso, o senso comum, teu examinador vai querer te induzir ao erro, achando que um é outro ou é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Então, se eu puder fazer uma aposta para você, o auxílio acidente tem uma probabilidade gigantesca de cair na prova. Então, o que é o auxílio acidente? Para você saber o auxílio acidente, você tem que saber o auxílio doença. O auxílio doença, o próprio nome responde, é enquanto você estiver doente. Dá para trabalhar doente? Depende. A doença é grave? A doença te impede de trabalhar? Pô, você pegou uma catapora contagiosa, não pode chegar perto das pessoas. Aí você está incapaz para o trabalho, temporariamente, mas está incapaz para o trabalho. A diferença da aposentadoria por invalidez é estar permanentemente incapaz para o trabalho. A auxílio-doença também foi uma das mudanças da reforma da emenda 103, que ela não se chama mais auxílio-doença, ela se chama benefício por incapacidade temporária. E o benefício por incapacidade temporária, a gente continua chamando assim auxílio-doença para ficar mais fácil, é justamente isso, você tem que estar incapaz de maneira temporária. Então, quando você está doente, tem um laudo médico falando, ele não tem condições por 60 dias. Aí beleza, você vai receber um auxílio-doença. Agora, a palavra-chave para você matar a diferença do auxílio-doença para o auxílio-acidente é essa aqui, ó. Sequela. Você perdeu um dedo. Puxa vida, sofreu um acidente, estava cortando uma guilhotina lá, uma calha, aí cortou seus dedos, cortou 2 dedos aqui da sua mão, você sangrou muito, deu hemorragia, você foi para a doença, você ficou ali uns 60 dias de auxílio-doença e depois foi fazer uma nova reavaliação. Aí a pessoa falou assim, você está vivo, mas está sem a mão. Palavra-chave, sequela. Você ficou com alguma coisa? Ficou com sequela. Então, agora você dá para trabalhar com uma mão boa e a outra? Vai ter muita gente que vai falar que não. Mas você tem que cair na real que, assim, tanto para o INSS, tanto para a vida comum, sua vida vai ficar muito mais difícil com uma mão só.
Mas você ainda vai poder trabalhar, você vai poder atender o telefone, você vai poder trabalhar com um trabalho talvez que não precise manusear as mãos, você vai poder fazer muita coisa, vai ter uma redução das coisas que você pode fazer, mas vai ter. Então, a diferença é quando você tem uma sequela, você pode trabalhar. Agora, o auxílio-doença não pode trabalhar. Então, se tiver alguma questão falando que fulano voltou a trabalhar depois do acidente de trabalho, a chance de ser um auxílio-doença é baixíssima, é quase zero. Porque, a não ser que ele voltou a ficar doente de novo. Mas aí, se ele voltou a trabalhar, é auxílio-acidente. E a diferença do auxílio-acidente para o auxílio-doença, que o auxílio-doença paga 91% do seu salário-benefício e o auxílio-acidente paga 50%. E outro detalhe importante que eu continuo apostando nesse benefício aqui para cair na sua prova é que a natureza dele é uma natureza indenizatória. Ou seja, ele não vale para fins remuneratórios, ele é uma indenização por você ter perdido a mão, por você ter perdido a perna, por acontecer alguma sequela com você, não precisa ser necessariamente braço, perna, sequela é a palavra-chave. E aí eu te pergunto, pode ser abaixo do salário mínimo, Alexandre? Pode, porque não é para fins de remuneração, não é salário, é uma indenização. Então ele paga 50% do seu salário de benefício. Então vou dar um exemplo, se o seu salário de benefício for ganhar R$2.000, você vai ganhar R$1.000 de auxílio-acidente. Se você ganhar R$5.000 de aposentadoria, você vai ganhar R$2.500 de auxílio-acidente. Eu, particularmente, eu amo esse benefício, porque muitas pessoas desacreditadas acham que não tem direito a nada, e ele é algo muito bem-vindo, porque você pode continuar trabalhando e receber um auxílio-acidente. E para você matar essas questões de uma vez por todas, o auxílio-acidente pode continuar trabalhando, o auxílio-doença não pode. Essa é a principal questão. E para você lembrar dele, lembra de sequela. Tem que ter sequela, se não for sequela, não tem como. Então, para a gente terminar aqui, os nossos vídeos aqui do top 5 de benefício, o top 5 questões de direito previdenciário, pensão por morte, salário e maternidade. Pensão por morte também é não programada, ninguém se programa para morrer. Aí você vai falar assim, Alexandre, mas lá no direito penal tem homicídio premeditado. Tem, mas quem morreu provavelmente não está pensando, mas quem vai matar ele está premeditando mesmo alguma coisa. Agora, para fins previdenciários, a pensão por morte é não programada e ela é um benefício da Previdência. Então, é comum vir alguma questão mesclando segurados e dependentes com benefícios de pensão por morte. O salário maternidade, eu chamo para vocês a atenção aqui para outro ponto específico. Você tem o salário maternidade da segurada empregada, e você tem o salário maternidade da segurada contribuinte individual. A diferença é que da empregada ela é isenta de carência e da contribuinte individual ela tem uma carência mínima. Ou seja, isso aqui você tem que raciocinar comigo o seguinte: se ela é funcionária de alguém, geralmente ela é a parte mais fraca da relação de trabalho, porque o cara que tem uma empresa, que dá o salário, que dá o poderio financeiro da atividade, e ela só aceitou trabalhar com ele mediante remuneração. E quando ela é dispensada, de acordo lá com a lei do trabalho, para dispensar grávida e tudo mais, você tem que esperar até o quinto mês após o parto, tem as regrinhas lá do ADCT e da CLT também. Esse cara aí vai dispensar ela, depois de observar tudo isso, para fins previdenciários, ela tem direito ao salário maternidade. E se ela for empregada, ela vai estar isento de carência. E como é que vai estar a tua questão na prova? Carência mínima para segurado empregado? Você não vai cair nessa, né? Aí o contribuinte individual, por exemplo, o advogado que trabalha no escritório, a advogada, mulher que trabalha sozinha por conta própria, autônoma, ela engravida, se ela não estiver contribuindo para a Previdência, ela não vai ter direito ao salário maternidade. E aí, ela, como contribuinte individual, se cobra uma carência mínima ali de 12 meses. Então, se ela não contribuir pelo menos 12 meses para o sistema, ela não pode fazer jus ao salário maternidade.
Então, eu deixo essa principal observação aqui de carência, porque eu acho que ele vai perguntar alguma coisa sobre carência se ele for se estender. E um último ponto aqui, da aposentadoria por invalidez também, que é a incapacidade permanente, é esse ponto de carência aqui que eu levantei para vocês. Se for de natureza comum, existe uma carência mínima de 12 meses. Se for acidentário, também é isento de carência, bem parecido com esse exemplo da grávida, contribuinte individual e segurado empregado. Então, o isento de carência é para acidente de trabalho. E também tem uma lista de doenças graves. Não sei se você já viu essa lista. Essa lista aí tem muitas pessoas que pedem isenção de imposto de renda, aí já vai comunicar com a matéria de direito tributário. A lista de doenças é um rol taxativo, deixa eu botar aqui, rol taxativo, que é neoplasia maligna, cegueira, hepatopatia grave, uma lista, hanseníase, tem uma lista gigantesca, depois você vai procurar essa lista. E essas doenças, todas elas são isentas de carência para fim de aposentadoria por invalidez. Então, vale a pena você dar uma olhada nessa lista antes de fazer a prova, para você lembrar das doenças. Mas lembre-se, são doenças graves, não são doenças comuns. Então, são câncer, a pessoa ali está com cegueira, a pessoa tem alienação mental, ela, infelizmente, ela não raciocina as coisas, ela não entende das coisas, o cérebro dela não funciona. Hanseníase, problemas graves ali, hepáticos nos rins, ali. Então, todas essas doenças, você vai dar uma olhadinha nessa lista, porque se a questão estiver perguntando uma doença que você não sabe se ela é grave ou não, aí você pode ficar em dúvida nessa questão de se ela é isenta de carência. Se tiver na lista, é isento de carência. Se não tiver na lista, aí é uma doença aleatória, entendeu? Que aí vai entrar no outro critério, o critério de 12 meses. Então, tempo mínimo de contribuições é 180 contribuições para as aposentadorias programadas, que dá 15 anos. Qualidade de segurado, esse é um tema que eu aposto que pode cair também. Qualidade de segurado tem a ver com cobertura, ou seja, quando você está contribuindo para o sistema, você está coberto pelo sistema. Então você tem a qualidade de segurado, ou seja, você tem a qualidade de poder reivindicar os benefícios da Previdência. E aí, essa qualidade de segurado, ela pode ser prorrogada, você para de pagar. Aí você perdeu, não é bem assim automático que você perde. Você tem um mês ali para voltar a contribuir. E se você já está no sistema, existem algumas regrinhas de qualidade de segurado. As regrinhas para contribuinte individual é de um jeito, o facultativo é de outro jeito e do empregado também é de outro jeito. Talvez eles aprofundam nisso aqui, mas a qualidade de segurado que você precisa saber é bem similar a um plano de saúde. Quando você está pagando um plano de saúde, você pode usar o plano de saúde. Quando você está pagando o seguro de um carro, se acontecer alguma coisa com o seu carro, você pode trocar o seu carro, levar o carro na oficina e ter essa cobertura. Agora, a qualidade de segurado, ela tem uma incidência nas provas, no sentido que, por exemplo, se você, esse exemplo que eu te falei do carro, eu vou quebrar meu carro para contratar o seguro amanhã para trocar de carro. Ele não vai trocar seu carro porque ele não tem a carência mínima exigida para você fazer jus à proteção. Então, do jeito que a seguradora de carro não é boba, o sistema também não é bobo para fins previdenciários. Então, você não pode chegar lá já doente, você não pode chegar lá já inválido. Você tem que mostrar que você estava no sistema e a invalidez aconteceu depois de você estar no sistema, para fins mínimos de carência e qualidade de segurado. Então, se você não tiver qualidade de segurado, que é o tempo mínimo de contribuições para você ter vínculo com a Previdência, você não pode fazer jus aos benefícios. E por fim, esse benefício aqui também existe uma chance bem alta dele cair na sua prova, até caindo mesclado com o direito constitucional, que é o BPC, LOAS, Benefício de Prestação Continuada. A diferença dele é que ele não se paga, ele é um benefício assistencial, que a gente falou na aula 1 de princípios da Previdência, quando a gente aprofunda lá a matéria de assistência social do 203 da Constituição. Então, esse vídeo, eu deixei aqui as 5 principais matérias. A gente vai trabalhar. Tem mais conteúdo? Tem muito mais conteúdo. Só que eu fiz um vídeo aqui mais rápido de tudo aquilo que cai em 6 meses numa faculdade em Direito Previdenciário, que você pode acertar as 2 questões e gabaritar no projeto mais 2.
Esse top 5 aqui são coisas... Todos os dias aparecem questões dessas na atuação como advogado previdenciário e eu acho que em breve eles podem criar uma segunda fase em direito previdenciário porque tem subsídio para fazer isso. Atualmente não existe, mas se você tiver uma base forte nisso aqui, essa é uma excelente disciplina para você conseguir ser aprovado na segunda fase também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, ajuda esse canal aqui a trazer um conteúdo relevante, de qualidade, para você não só gabaritar esse conteúdo, mas você aprender ele para você usar na sua vida prática, na sua atuação, depois você passar na prova e se tornar advogado, beleza? Um grande abraço, valeu!